E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos corrigir as atividades de Física do PET 5 referente às semanas 3 e 4 do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Questão 1. Um pássaro pousa sobre um fio de uma linha de transmissão e não leva um choque. A alternativa que melhor explica o fato é: letra A. A diferença de potencial entre as patas do pássaro é muito pequena para causar um choque elétrico. Letra B. O choque elétrico só ocorre em circuitos residenciais. Letra C. A corrente elétrica não causa danos a seres muito pequenos como os pássaros. Ou letra D. O caminho percorrido pela corrente é muito curto, por isso não causa choque elétrico no pássaro. Muito bem, então a gente sabe que o choque elétrico é a passagem da corrente elétrica no corpo do ser humano ou dos animais. Então, para que haja uma corrente elétrica, lá pela lei de Ohm, é necessário ter uma diferença de potencial. Então, o que está acontecendo aí? Quando o passarinho toca em dois pontos do mesmo fio condutor, não vai haver uma diferença de potencial entre as duas patas do pássaro. Então, por isso que ele não toma um choque. Então, para ele tomar um choque, ele deveria tocar em cada pata em dois fios diferentes. Mas como ele está tocando no mesmo fio, então você não tem uma diferença de potencial. Então, se ele encostar em algum outro objeto ou um outro fio do poste, o resultado vai ser o surgimento dessa descarga elétrica. Aí provavelmente vai matar o coitado do passarinho. Na casa da gente, a gente geralmente toma um choque, a gente encosta a mão em um dos pontos da tomada e no chão. Então, a gente cria uma diferença de potencial. Então, a resposta correta aí é a letra A. A diferença de potencial entre as patas do pássaro é muito pequena para causar um choque elétrico, que as duas patas estão no mesmo fio, estão no mesmo potencial. Então, essa diferença de potencial é pequena e não vai acarretar aí o choque no passarinho. Questão 2. Determine a corrente produzida em seu corpo ao tocar nos terminais de uma bateria de 12 volts, se sua resistência for de 100.000 ohms e caso sua pele estiver muito úmida, de maneira que sua resistência seja de apenas 1.000 ohms, e você tocar nos terminais de uma bateria de 24 volts. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar os dados que ele nos deu. Então, na situação 1, nós temos uma diferença de potencial de 12 volts e uma resistência de 100.000 ohms. Então, como é que a gente vai calcular a corrente produzida no corpo da gente? A gente vai usar a lei de Ohm. V é igual a RI. V, 12 volts, resistência 100.000 ohms e a corrente I. Então, o 100.000 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 100.000 vai dar 0,00012 amperes, ou uma corrente de 12 miliamperes. Essa corrente aí é muito pequena, a gente nem vai sentir, porque o mínimo que a gente sente é de 1 miliampere. Então, isso aí é o quê? 12% desse valor. Então, a gente nem vai sentir o valor dessa corrente aí, de 0,12 miliamperes. Agora, vamos para a segunda situação, onde a diferença de potencial passa a ser 24 volts e a resistência cai para apenas 1.000 ohms. Então, de novo, vamos usar a lei de Ohm. V é igual a RI. V, 24 volts. Resistência, 1.000 ohms. 1.000 está multiplicando, passa dividindo. Então, deu 0,024 amperes, ou 24 miliamperes. Então, como a gente viu lá na videoaula, esse valor está acima de 20 miliamperes. E, nesse caso, pode acarretar até uma parada respiratória na pessoa aí, certo? Então, já causa aí um certo dano. Beleza? Questão 3. A tabela de especificações de potência elétrica de cada equipamento apresentada e o tempo mensal de funcionamento em horas auxilia no cálculo do consumo de energia elétrica. Baseado na tabela apresentada nas orientações pedagógicas, determine o custo mensal da energia elétrica para a residência que utiliza os aparelhos, conforme descrito na tabela abaixo, supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por quilowatt consumido. Muito bem. Então, para fazer isso daí, ele nos deu aí, o problema nos deu a tabelinha. É o chuveiro elétrico, ferro elétrico, lâmpada, refrigerador, TV. Quantidade de cada item na residência, o tempo diário de uso e o tempo mensal de uso. Só que aí, no exercício, ele não nos deu a potência, mas ele falou para a gente olhar lá na tabela que foi dada nas orientações pedagógicas aí do PET. Então, olha lá, a gente vai acrescentar aí uma coluna
com as potências aí. Então a potência do chuveiro elétrico 5.000 watts, do ferro 700 watts, da lâmpada 5 watts e refrigerador duplex 350 e por fim a potência da TV que é de 200 watts. E aí nos deu os tempos mensais de uso de cada aparelho. 30 horas de uso do chuveiro, 9 do ferro, 120 para cada lâmpada, 720 do refrigerador e 90 horas de cada uma das televisões. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo aí do consumo? Então, aí, como ele já deu o consumo mensal em horas, basta multiplicar a potência de cada aparelho pelo número de horas mensais e somar. Após efetuarmos a soma, dividimos o resultado por 1000. Então, como a gente já sabe, o consumo da energia elétrica, que é energia elétrica? É a potência vezes o tempo. Potência medida em watts e o tempo, aí, em caso, em horas. Então, você vai ter watt-hora. Para você transformar em quilowatt, você tem que dividir por 1000, certo? Aí você acha em quilowatt. Então, vamos lá. O consumo vai ser o consumo do chuveiro, mais o consumo do ferro, mais o consumo da lâmpada. Perdão, aí são o consumo de 10 lâmpadas, mais o consumo da geladeira, mais o consumo das 3 televisões. Então, isso daí vai dar o consumo do chuveiro, potência vezes o número de horas por mês. A potência do chuveiro, 5.000 watts. O número de horas 30, então 5.000 vezes 30, mais o do ferro, potência 700, número de horas 9 horas, 700 vezes 9. Da lâmpada, como nós temos 10 lâmpadas, então vai ser 10 vezes a potência de cada lâmpada, 5 watts, vezes o número de horas que elas ficam ligadas por mês, 120. Mais a geladeira, 350 watts de potência, vezes 720. Mais as televisões são 3, 90 watts vezes 200. Multiplica isso tudo, soma e divide por 1000. Então isso vai dar 150.000 mais 6.300 mais 6.000 mais 252.000 mais 54.000, que vai dar aí 468.300, que dividido por 1000 vai dar um consumo aí de 468,3 kWh. Isso em um mês. Então, o valor a ser pago vai ser 468,3 kW vezes 50 centavos por quilowatt. Então, o valor aí da conta de energia dessa residência aí vai ser de R$ 234,15, que equivale aí à alternativa A, certo? Então, lembrando que o consumo é a potência vezes o tempo dividido por 1000. Aí você acha o resultado em quilowatts-hora, certo? E por último, aí, faça o levantamento de dados de consumo de energia elétrica mensal da sua casa. Escreva em uma tabela o tempo de consumo diário e mensal dos eletrodomésticos descritos na tabela, fornecido nas orientações pedagógicas acima que são utilizados pela sua família. Compare o valor total de consumo de energia elétrica com os dados de leitura do consumo da sua casa, fornecido pela Companhia de Energia Elétrica da sua cidade, em quilowatt-hora. Com o objetivo de fazer o uso mais consciente da energia, converse com sua família sobre estratégias para a melhor utilização dos recursos energéticos em sua casa. Caso tenha dúvida nos cálculos, peça ajuda ao seu professor de física. Então, muito bem. Então, essa é uma questão pessoal, que cada residência tem um consumo. Então, eu aconselho vocês a começarem a fazer uma tabela com todos os aparelhos elétricos que você tem na sua residência, parecida, semelhante com a que a gente resolveu na questão 3. Você vai colocar essa tabelinha aí, a quantidade, o tempo de uso por dia, tempo de uso por mês, a potência de cada um, e fazer um cálculo semelhante que a gente fez na questão 3. E aí você vai pegar uma conta de energia elétrica da sua casa, uma conta de luz, e vai ver quanto que a concessionária de energia elétrica, né, a distribuidora, ela cobra por quilowatt. Então você vai fazer esse cálculo. Lógico, infelizmente não são 50 centavos, né, está mais de R$1. Então você vai fazer esse cálculo, multiplicar pelo valor cobrado e você vai ter uma previsão do valor da sua conta de energia elétrica. E a partir daí, desse uso diário, dessas coisas, você pode ver se você pode trocar, por exemplo, as lâmpadas que você utiliza por lâmpadas mais econômicas, diminuir o tempo de uso do chuveiro elétrico, do ferro elétrico, por exemplo, e aí economizar na sua conta de energia elétrica. Beleza? Muito bem. Encerramos aqui mais uma videoaula. Agradeço aí vocês terem acompanhado aí ao longo de toda essa correção. Peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixe seu joinha aqui no vídeo e compartilhe com seus coleguinhas da escola. Abraço, pessoal!